E aí, galera do quinto ano AEB do Colégio Acalanto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de história, trataremos do assunto As mulheres conquistam seus direitos, as páginas 17 a 20. Novamente o assunto, As mulheres conquistam seus direitos, as páginas 17 a 20 é a nossa videoaula de história. Então, vamos nessa, pessoal. Novamente o assunto, as mulheres conquistam seus direitos. É o início do capítulo 2, tá certo? Dessa terceira unidade. As crianças, depois de tomarem o lanche, foram conhecer outro setor do jornal. No caminho, encontraram a jornalista Rafaela, que as levou até sua sala. Emília notou que lá havia na parede outra capa histórica. Então, eles foram logo fazendo perguntas sobre a notícia que ela trazia. Aqui nós temos uma afirmação. As mulheres sempre tiveram um papel muito importante na história do mundo e do Brasil. Mas por que não sabemos tantas coisas sobre elas? A jornalista Rafaela responde. Porque, infelizmente, as mulheres ainda sofrem com preconceitos e discriminações. Então, a afirmação de Marina é muito pertinente, que as mulheres sempre tiveram um papel muito importante na formação histórica, não só do Brasil como no mundo. E devido ao preconceito, elas não são reconhecidas e nós não sabemos tantas coisas sobre essas mulheres. As mulheres no período colonial e imperial. Rafaela contou que até décadas atrás esperava-se que apenas os homens estudassem, trabalhassem fora de casa ou participassem da política. Essa forma de pensar era algo comum na sociedade do Brasil colonial, na qual o pai ou o homem mais velho era a autoridade máxima a ser obedecida. Então, nós temos aqui uma questão não só cultural, mas é algo existente também, não só no Brasil como no mundo, a questão de só esperar a figura masculina ter uma notoriedade, sendo uma sociedade que nós chamamos de uma sociedade patriarcal. Só a figura masculina deveria ser a autoridade máxima a ser obedecida. Em relação às mulheres escravizadas, elas não tinham nenhum direito e eram consideradas mercadorias, mas mesmo assim muitas tiveram atuações importantes em revoltas e lutas contra a escravidão. Durante boa parte do século XIX, ainda no governo imperial, a condição da mulher brasileira não se alterou significativamente, mas algumas mulheres tiveram um papel de destaque. Rafael mostrou às crianças alguns exemplos de mulheres que se tornaram destaque, como Nízia Floresta, nasceu em 1810 no Rio Grande do Norte, foi educadora, escritora e poetisa. Escreveu diversos livros em defesa dos direitos das mulheres, dos índios e dos escravizados. Defensor do direito feminino à educação, abriu uma escola só para as meninas em 1838, o que revolucionou a época. Outra mulher, Ana Justina Ferreira Neri, nascida em 1814 na Bahia, foi a primeira enfermeira brasileira. Na Guerra do Paraguai, ofereceu-se como voluntária para cuidar dos feridos. Foi reconhecida por sua dedicação ao trabalho por todos os hospitais por onde passou. E por último, Maria Quitéria de Jesus, nascida na Bahia em 1792, aos 10 anos de idade, assumiu o papel do comando de sua casa e da criação de seus irmãos. Na adolescência, alistou-se no exército como soldado, pois na época não se admitiam mulheres militares. Ao ser descoberta, acabou sendo apoiada para continuar na carreira militar, o que acabou abrindo oportunidade para outras mulheres. Era hábil com as armas e chegou a comandar um batalhão apenas de mulheres. Veja, ela foi obrigada a se alistar como homem, porque naquela época não admitia mulheres no exército brasileiro. As lutas das mulheres brasileiras a partir do século XX. Rafaela mostrou às crianças uma manchete sobre Celina Guimarães Viana, a primeira mulher a votar em uma eleição no país. Essa capa mostra um dos primeiros direitos significativos que as mulheres conquistaram no século XX. Aí pergunta, o voto? E como isso foi possível? Vamos ver. Rafaela explicou às crianças que no século XX ocorreu uma grande mudança na sociedade.
mais mulheres passaram a ter acesso à educação e ao mercado de trabalho. Muitas ajudavam nas despesas da casa e até a manter essas casas sozinhas. Isso provocou uma mudança nos costumes daquela época, nos costumes familiares desse período. Ao participar mais ativamente no mercado de trabalho, as mulheres passaram a ter força política para exigir seus direitos. A primeira eleitora brasileira a conseguir registro para votar foi a professora Serena Guimarães Viana. Isso em 1928. Em 1932, graças à luta dos movimentos das mulheres, todas as brasileiras conseguiram ter o direito ao voto. Como eu falei em aulas passadas com relação a ser considerados cidadãos, onde esse termo, basicamente, democracia surge na Grécia Antiga e quem poderia participar da vida política da cidade era apenas os homens livres, filhos de pai e mãe atenienses e maior de idade, excluindo mulheres. Então, a temática que é as mulheres no Brasil só conseguiram ter direito ao voto, conseguiram conquistar o direito ao voto a partir de 1832, sendo Serena Guimarães Viana, vamos dizer assim, 4 anos antes, a primeira mulher a ter o registro, a ter o título de eleitor, que lhe deu o direito a votar. Então, é uma conquista muito significativa que as mulheres tiveram a partir, vamos dizer assim, da década de 30 aqui no Brasil, graças a toda a mudança estrutural da sociedade daquela época, onde cada vez mais as mulheres começaram a ter acesso à educação, acesso ao mercado de trabalho, dessa forma mudando assim as estruturas familiares. Nas décadas seguintes, sobretudo a partir da década de 1960, as mulheres continuaram a lutar por suas causas. Essa luta se intensificou após 1985, quando foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Nesse mesmo ano, foi aberta em São Paulo a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, especializada no atendimento às mulheres vítimas de agressão e violência doméstica, que infelizmente é uma praga que existe aqui no Brasil. Essa questão da violência contra as mulheres e principalmente a violência doméstica. A partir dos anos de 1990, a representatividade feminina na política aumentou e as mulheres passaram a ocupar cargos importantes. Houve também um aumento de mulheres em cargos de liderança em empresas. E nesse momento eu quero deixar o código dessa videoaula. O código dessa videoaula é: as mulheres conquistam seus direitos. É o nosso assunto. O código dessa videoaula é: as mulheres conquistam seus direitos. É a temática do nosso assunto. Não deveria ter outro tema se não fosse esse, certo? Nesse momento eu vou ficando por aqui. Só lembrando que dúvidas, sugestões devem ser enviadas pelo Instagram via direct para Prof. Jorge Ribeiro. Bye bye, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!